Fala pessoal, estamos começando mais um Legacy Lab e roda a vinheta. Estamos aqui com uma convidada especial, pela primeira vez aqui participando conosco, Diandra. Se apresente aí pro pessoal, Diandra. Olá, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Diandra, né? E eu sou da Lagoinha Marabá, Cidade Nova. A Diandra faz parte da liderança dos jovens aí com a gente e hoje ela vai estar aqui respondendo algumas perguntas que a gente pegou aí do Instagram, de algumas caixinhas de comentários por aí. E aí pra gente começar tranquilo, com uma pergunta mais leve, pra poder ir descontraindo, né? Uhum. Diandra, a primeira pergunta que eu te faço, né, para responder aí pros nossos jovens, um cristão pode ir em um casamento homossexual? Então, e aí, o que tu acha? Bora lá. Em Romanos, capítulo 1, 2, quando vocês tiverem tempo, vocês vão lendo em casa. Eu vou ler mais ou menos por alto. Diz assim: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Bom, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 27, já diz, né? Nós já vemos que desejo homem por homem, mulher com mulher, perante a palavra de Deus, não é correto. Certo. Aí você me pergunta, Diandra, ir para um casamento, né? É certo? No meu ponto, ao meu ver, não deveria ir. Por quê? Quando você vai a um casamento, você vai como testemunha, você vai... Compactuando. Isso aí, você vai desejar, não que você vai desejar, seja feliz, pererê, tal, vai desejar os votos. E quando você vai num casamento, você vai também para abençoar aquele casal. Eu como cristã, você como cristão, a gente tem que seguir claramente o que a palavra diz. E perante a palavra, isso não é correto, né? Certo, então em resumo, não, porque não condiz com a interpretação que a gente tem a respeito da palavra, né? Correto. Perfeito. E aí, para dar continuidade, vamos para a segunda. Essa primeira foi mais light, vamos para a segunda. Brincadeira. A próxima é mais tranquila. A segunda pergunta é: pirataria é pecado? Porque aí vamos contextualizar. Vamos lá pro dia a dia do jovem. Aquele torrentzinho, aquele filmezinho que saiu no cinema, mas aí... antes de sair no cinema, um dia antes, está disponível em 4K aí pra gente assistir, aquele jogo, né? A gente faz parte do dia a dia do brasileiro. Quem nunca baixou um torrent? Quem nunca baixou um torrent, comenta aí no YouTube pra gente, que eu quero conhecer você. Quem nunca baixou um torrent? Pirataria é pecado, Diandra? Sim, ao meu ver, é pecado. Porque a pirataria, a partir do momento que você entra lá no site... você baixa aquele filme que você queria tanto ver, mas ele está disponível no cinema, mas às vezes você não tem tempo de ir, então é mais fácil você ir lá, baixa e assiste dentro da tua casa. Você acaba pecando por pressa, né? Sim, eu acho errado. Por quê? Você está infringindo a lei. E Deus nos ensina na palavra que a gente tem que o quê? Respeitar as leis. As leis humanas, nós temos que respeitar. Então, sim, no meu ponto de vista, pirataria é crime. E se for um livro bíblico? Crime e pecado, né? Se for um livro bíblico para eu estudar sobre a Bíblia, continua sendo pecado ou não? Sim, continua sendo pecado, porque então, você está infringindo a lei da mesma forma. Então fica a dica aí, viu, pessoal? Não vale nem se for livro bíblico, tá bom? E aí, pegando esse mesmo gancho, vamos para a próxima pergunta. O objetivo hoje é justamente esse. Perguntas rápidas, bate e volta, rapidola, só para... tirar as dúvidas do ouvinte, as dúvidas que a gente recebeu. Terceira pergunta é: Jesus era negro? Eu recebi essa pergunta, foi num GC. Fizeram essa pergunta e principalmente em relação àqueles quadros que a gente está acostumado a ver, as figuras de Jesus num filme, etc. Sempre é aquele cara loiro, de olhos azuis e tal, o cabelo liso, aquela figura clássica. E aí a pergunta era: Jesus era negro? Do meu ponto de vista, eu acho que é um tipo de pergunta que, ao meu ver, não é muito relevante.
Porque que diferença vai fazer se Jesus tinha cabelo liso, se ele tinha Sim. olho claro, se ele era negro, se ele era, se ele era branco? Não altera em nada. Não né? altera em nada, ele vai continuar sendo Deus. Deus ele entregou, né, o seu Filho único para morrer no meu lugar, no nosso lugar. Então, ao meu ponto de vista, eu acho que nós temos tantas outras coisas Pra se para preocupar. se preocupar, tantas outras perguntas do que se Jesus era negro, branco, dos olhos azuis, louro. Assim, eu acho que as pessoas fazem essas perguntas, os jovens fizeram essa pergunta, principalmente devido à região. Porque você vê Jesus sendo representado daquela forma, louro e tal, e pela região em que ele viveu, pela região em que ele nasceu, a gente sabe que as pessoas daquela região não são brancas, Sim. os olhos claros. Então existe uma chance, sim, altíssima dele ter sido negro, ter o cabelo Sim. mais... um estilo mais Mohammed, né? Aquele clássico, né? É Por normal conta da região que ele e tal. vivia. Mas é que nem tu falou, né? Não influencia em nada no plano da Sim. salvação, em sua obra, ele ser de uma cor, de Pois outra, é, etc. eu acho que a gente tem muitas outras coisas a se preocupar do que Mais se ele era relevantes. do que ele era negro, branco, do cabelo liso ou não. Certo. Vamos lá para a próxima. Animais vão para o céu? Meu cachorrinho. Eu tive um cachorrinho com 8 anos de idade, eu lembro dessa história. Eu vou contar. Com 8 anos de idade eu fui pro circo. E quando eu fui pro circo e eu voltei, tinham roubado o meu cachorrinho. E eu tenho quase certeza que hoje ele está morto. E minha pergunta, meu cachorrinho vai pro céu? Vamos lá. Skip, o nome dele. Como é que é o nome do cachorro? Skip. Eu já tive uma cachorra, o nome dela era Pitucha. Pitucha. A Pitucha foi pro céu? Pitucha é o nome dela. Vamos lá. Muitas pessoas, elas se apegam aos animais, né? Certo. E tem pessoas que... Muitas pessoas, elas se apegam, né? Acabam pegando apego, né? Ao animal. E tem pessoas que quando perde, é comparado ao mesmo luto como se ele tivesse perdido uma pessoa. Sim. Não que um cachorro não tenha valor, mas todos os animais, eles foram criados para glorificar a Deus da forma deles. Da mesma forma que nós fomos, né? Nós fomos criados para glorificar a Deus em tudo. E os animais também. Em Gênesis, capítulo 1, o 10 diz que quando Deus criou os animais, ele encheu o sopro de vida e ordenou que eles se multiplicassem pela terra. Na Bíblia, eu não encontrei nenhum versículo que diz que os animais vão ou não para o céu. Que não era um tema tão importante assim Pois para é. gastar uma página, mas tudo bem. Na Bíblia não tem dizendo isso, né? Se eles vão ou não. Mas aí você para pensar, poxa, mas os animais, eles têm sentimentos, eles ficam tristes. Eles, por exemplo, o cachorro da minha vizinha, sempre que ela sai com o carro, eles ficam lá chorando e ficam chorando alto, ou seja, eles sentem a falta. Aí as pessoas vão dizer, sim, animal tem alma, eles têm sentimento. Porém, tem uma diferença entre a gente Ter sentimento e ter sentimento uma alma. e ter uma alma. E também a diferença entre o ser humano e o animal. Em João 14,16, Deus diz assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Certo. E ele também diz que a gente tem que confessar Jesus com a nossa boca. Aí tu vê a diferença. Eu acho meio que impossível um animal confessar Jesus com a boca dele. É uma questão de racionalizar, né? Que ele eu tenho que dizer, declarar a isso. fé, eu tenho que viver aquela... Pois é, eu acho um pouco difícil. Não é um animal racional, logo não faz parte do plano da salvação. Então não tem porquê. Isso. E assim, por mais que eles sintam, ele fica triste, ele fica alegre, da mesma forma que nós ficamos muitas das vezes. Mas Deus, na palavra dele, ele diz que ele fez o homem imagem e semelhança de Deus. E o animal, por mais que ele tenha sentimentos, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. E nós, como seres humanos, nós fomos criados pela imagem e semelhança de Deus. E a própria Bíblia também nos diz que quando a gente for para o céu, lá no céu a gente não vai ter sentimento de tristeza, de alegria. Deus, ele vai ser suficiente dentro de nós, lá no céu. Então, eu acredito que os cachorros, os animais, gatos, eles não vão para o céu. Então a resposta é essa. O Skip e a Pitucha não estão no céu, tá? Eles só morreram. É triste, mas é isso. Seu cachorrinho não foi pro céu. Ame É isso aí. enquanto estiver aqui. Ame enquanto ele estiver vivo, porque lamento. Mas, enfim. Vamos lá, vamos para a última pergunta, Sim. né? Pra gente encerrar esse quadro dessa semana, que é: de madrugada a fila é menor? Essa pergunta aqui, talvez nem todo mundo já ouviu essa. Por quê? Porque essa pergunta ela é muito comum
no meio pentecostal, né? Igrejas mais pentecostais, a gente ouve muito isso. Eu já ouvi bastante essa frase, né? De madrugada a fila é menor. Que você tem que orar de madrugada porque a fila é menor. Eu acredito que não. Tem um anjo que leva cada oração de de cada um. madrugada. Aí de madrugada tem menos oração para ele levar e aí ele acelera o passo. Sim, eu acredito que não é menor. Nesse ponto, em questão de oração, eu acho que isso é muito particular. Da mesma forma de devocional. Sim. Cada um tem o seu momento que prefere fazer. Por exemplo, tem gente que fala que fazer o devocional tem que ser de manhã. E eu já tentei muitas vezes acordar lá e fazer o meu devocional e já fiquei frustrada. Sim, por não conseguir naquele horário. Por não conseguir naquele horário todo de mundo manhã, fala que porque é o ideal. todo mundo fala que você tem que fazer de manhã. E eu descobri que o meu melhor horário para fazer o meu devocional é à noite, deitada na minha cama. Então, acho que o requisito da oração é o mesmo sentido. Você tem que encontrar um horário que seja melhor para você. Não que seja de madrugada, de manhã, à tarde ou à noite. Um que encaixe, que você se sinta mais à vontade. Eu acho que isso é muito relativo. Eu acredito que existem pessoas, sim, que gostam de orar de madrugada, que acordam, que preferem de madrugada. Mas eu não acho que a fila é menor e que Deus não vai te ouvir por isso. Base bíblica, 0. Então é isso, pessoal. Acho que ficou claro. A gente respondeu algumas perguntas aqui recebidas por vocês. E qualquer dúvida, comentem aí no YouTube, deixe seu comentário, bota um hashtag volta de André aí para os próximos vídeos. Então, espero que tenha ficado claro. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Até semana que vem.